Bom, turma, como estão vocês? Começando aqui pontualmente às 8 horas. Eu vou estar fazendo uma sequência aí de lives diárias a pedidos. Tem muita gente solicitando a transmissão dos conhecimentos, né? Então a gente tem feito esse projeto de ter lives ao vivo para que a interação fique mais próxima e vocês consigam ter a maior fonte de conhecimento possível. E mais do que ter uma fonte de conhecimento disponível, o importante é a gente aplicar o que a gente sabe, aplicar o que a gente aprende. Muitas vezes a gente fica 200 anos aprendendo coisas e no final a gente acaba não aprendendo, tá? Mas vamos lá, gente. Eu queria saber que se quem já entrou aí, se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, dê uma sinalizada para mim aí, dê um ok, porque senão eu posso trocar o fone, tá? Eu queria compartilhar com vocês aqui logo de primeira uma música excelente que eu estou ouvindo aqui. É uma música que eu ouço para treino, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui. É do grande Rodrigo Rodrigues, joia? E ele tem uma sequência de sons orientais assim realmente extraordinárias. Tá bom, turma? Então vamos lá, o seguinte. Eu vou estar falando um pouco para vocês sobre meditação, sobre ansiedade e temas afins, tá? Eu vou deixar as perguntas abertas, caso vocês queiram participar, e inclusive com vídeo. Se vocês quiserem entrar com vídeo, dá uma clicada que eu abro pra gente falar, nós dois, e tirar suas dúvidas ao vivo, tá? Eu vou trazer o conteúdo para vocês do modo mais sistemático possível, mas isso não impede que vocês entrem e tirem suas dúvidas, ok? Então vamos lá, gente. Seguinte, uma das coisas que eu mais tento fazer hoje em dia, deixa eu só baixar um pouquinho aqui que ficou alto. Uma das coisas que eu mais tento fazer hoje em dia é trazer tudo que a gente aprende, tudo que eu aprendi no mundo do Kung Fu para a nossa vida cotidiana, tá? Então, muitas vezes a gente passa por uma fase chamada obesidade mental. Vocês já ouviram falar isso? Obesidade mental é quando a gente fica lendo e estudando uma coisa por muito tempo. A gente vê tanto aquilo, estuda tanto aquilo e outras coisas, a gente se torna um devorador voraz de coisas, de conhecimentos e não aplica nada, tá? Então, meu objetivo realmente é trazer o conhecimento do Kung Fu, o conhecimento marcial para a vida das pessoas, tá? E de modo simplificado. O ideal é que você, se pudesse conseguir, se dirija a uma das nossas escolas para treinar o Kung Fu e vivenciar na prática. Porém, se isso não for possível, eu indico que você absorva os conhecimentos que eu estou passando aqui e aplique eles na sua vida prática. Tá ok, gente? Bom, esse grande objetivo que eu tenho, ele é um objetivo altruísta, trazer o conhecimento do Kung Fu para as pessoas, tá? E uma das coisas mais importantes que a gente vê é o seguinte, a ansiedade. O que causa a ansiedade? Muitas vezes a gente não sabe ao certo, mas a ansiedade ela é gerada sobretudo pelo fato da gente querer controlar pessoas e eventos. Como assim controlar pessoas e eventos? Normalmente o que é que a gente faz? A gente quer que o mundo se adapte aos nossos julgamentos. A gente quer que as pessoas se adaptem ao modo como a gente queria que eles fossem. E na verdade o que acontece é que isso gera um sofrimento tremendo, porque na grande maioria das vezes o mundo ele é simplesmente como ele é. Nós que julgamos o mundo, a gente julga pessoas, a gente julga atitudes, a gente julga acontecimentos. Vou dar um exemplo bem claro. Se você acorda num dia de chuva e você julga que a chuva é ruim, que você vai se molhar, que você vai chegar no seu trabalho atrasado, que você vai chegar com a roupa úmida e que isso é ruim, o seu dia ele vai acabar sendo ruim e você não tem controle sobre essas coisas. O grande lance é a gente se controlar, a gente se focar, na verdade, naquelas coisas que a gente tem controle. E vocês sabem quanto é que a gente tem controle das coisas que acontecem com a gente? Aproximadamente 10%, tá? Então, de tudo que acontece na nossa vida, a gente controla mais ou menos 10% disso tudo. O que seria esses 10%? Esses 10% seria realmente o que está ao nosso controle, tá?
A gente procura ter controle sobre as coisas. Isso não é uma coisa saudável. O que a gente pode controlar são nossas atitudes, tá? A gente controla nossas atitudes, a gente controla as nossas palavras e a gente controla nossos pensamentos, ok? Se você tem tudo isso sob controle, eu não estou pedindo que a gente faça grandes esforços, tá? Mas assim, está realmente focado, está realmente presente naquilo que você quer fazer e naquilo que é importante para você, ok? Porém, por outro lado, por sua vez, a gente consegue ter 100% de controle sobre uma coisa. Vocês saberiam dizer o que é? A gente consegue controlar, pessoal, as nossas reações ao que acontece com a gente. Então, a gente pode, por exemplo, numa situação que nos ofende, que nos causa raiva, que nos causa fúria, você tem a opção de reagir àquilo ou não. Então, a gente controla não os acontecimentos, mas a gente controla a nossa reação sobre os acontecimentos que acontecem na nossa vida, tá? Então isso é o grande foco e é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter. Tudo bem, turma? Então, a ansiedade, uma das causas maiores da ansiedade é isso. É a gente ter essa sensação de que o mundo tem que ser como a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente quer. Isso é uma grande ilusão e traz um sofrimento assim tremendo, que assim, esse sofrimento ele pode ter uma causa, pode ser cessado muito simplesmente. É só você focar no que você precisa fazer, tá bom? Outra coisa importantíssima é você focar no momento presente. É difícil, né? Eu sei que é difícil, mas focar no momento presente é uma das coisas mais importantes. Eu vou falar para vocês já já como você pode fazer isso. O objetivo do meu trabalho é compartilhar o conhecimento que eu aprendi do Kung Fu com as pessoas. E eu vou estar fazendo isso de modo cada vez mais constante, de modo cada vez mais assertivo, tá? Então, durante esses 20, 25 dias aí, eu vou estar fazendo lives diárias. E eu conto com vocês para me dizerem o melhor horário dessa live. Eu estou pensando em fazer algo em torno de 7, 8 horas da noite. Mas eu posso fazer à tarde, posso fazer amanhã, posso fazer 2 por dia. De acordo com o que vocês precisam e querem, é só me falar que eu vou me planejando aqui para trazer esse conhecimento para vocês. Então, turma, eu vou falar um pouquinho para vocês agora como é que a gente consegue evitar de viver no futuro. Bom, uma das primeiras coisas que a gente tem em mente é o futuro e o passado, eles são, de fato, ilusões mentais da nossa cabeça. Vamos supor que você acabou de fazer uma grande viagem. Essa viagem, realisticamente, fatidicamente, ela já passou. Ela está e ela acontece na sua memória, no que o seu corpo e no que sua mente consegue absorver e consegue lembrar daquilo que passou. O futuro também, ele não existe. Ele é uma construção mental da gente, do que a gente planeja, do que a gente almeja, do que a gente deseja. Mas, de fato, realisticamente, ele não existe ainda. O que realmente existe é o momento presente, tá? Isso é uma coisa que parece muito simples, mas é muito difícil da gente conseguir conceber. Porque viver no momento presente, existem técnicas muito simples para a gente viver no momento presente. Vou dar uma técnica muito básica aqui para vocês. Quando vocês se sentirem ansiosos, quando você perceber que sua respiração está ofegante, que você está roendo unhas, que você está com a perna inquieta, você pode simplesmente parar, fecha os olhos se você quiser, se respira. Uma única respiração faz toda a diferença, traz você para o momento presente. O que você pode estar fazendo é mais de uma respiração. Você pode estar fazendo 2, 3, 6 respirações, de acordo com o que você pode no momento. Mas isso automaticamente pega você e pum, traz para o momento presente, tá? Então, uma das coisas importantíssimas que a gente tem é isso. Para você resolver sua ansiedade, é você viver no momento presente. E agora, pessoal, o seguinte. O que acontece é que o que nos gera ansiedade, de fato, a gente não controla as coisas, tá? É bom que fique bem claro isso. Você não controla as coisas, você controla como você reage a essas coisas, aos acontecimentos na sua vida. Porém, você tem aqueles 10% ali que são seu ciclo da maestria, que é seu ciclo de que depende de você, tá? Então, esse ciclo, ele começa de um modo muito simples.
Primeira coisa que a gente tem que fazer é planejar o nosso dia. E as pessoas me perguntam, pô, Silvio, como é que eu vou planejar o meu dia? É muito simples. Primeira coisa, você tem que ter clareza do que é importante para você, tá? Então, se você tem clareza do que é importante para você, você no seu dia, você vai ficar focado em resolver as coisas que são mais importantes. Então, turma, o importante é você aprender a planejar o seu dia, tá? Vou dar um exemplo bem claro. Eu acredito que o exemplo, ele funciona muito bem, porque a gente consegue trazer a realidade, né? A gente consegue ver exemplo de pessoas, de casos reais, e a gente consegue transportar um pouco disso também para a nossa realidade, ok? Então, como é que você planeja o seu dia? A primeira coisa, é necessário que você tenha clareza do que é importante para você, tá? Então, vamos supor que no dia amanhã, hoje é domingo. Hoje é domingo e a gente tem uma coisa chamada Síndrome do Fantástico. Já ouviram falar isso? Se já ouviram, posta aqui para mim com um joia que você já ouviu falar. Bom, a Síndrome do Fantástico, pessoal, é o seguinte, na segunda-feira, hoje domingo, que antecede a segunda-feira, sabe o que acontece? A gente fica cheio de projetos, né? Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou começar uma dieta. Um abraço, Kleber. Falando em treinamento e dieta aí, meu amigo Kleber. Então, quando a gente num domingão, a gente fala assim, ó, amanhã eu vou comer bem, amanhã eu vou dormir bem, amanhã eu vou fazer as coisas que eu preciso. Só que sabe o que acontece, pessoal? É preciso que vocês tenham uma estratégia. Então, no Kung Fu, por exemplo, quando a gente está num momento de luta, quando a gente está num momento de dificuldade, a gente procura traçar estratégias para sair daquela situação, tá? E o que a gente pode fazer na vida como estratégia para o dia seguinte, por exemplo? Então, vamos supor que você hoje esteja aqui na Síndrome do Fantástico. Então, são 8h15 agora da noite. E aí eu pergunto para você, o que você vai fazer amanhã? A decisão do que você vai fazer amanhã, ela vai ser tomada hoje à noite ou ela vai ser tomada amanhã de manhã? Digam para mim aí se vocês vão planejar o seu dia hoje à noite ou se você vai planejar o seu dia amanhã. Bom, quem está postando aqui que vai planejar o dia amanhã, eu tenho uma notícia bem triste para você, que é o seguinte. Amanhã, quando você acordar, a sua mente, a sua cabeça, ela não tem uma direção se você não colocar o que você precisa fazer. Então ela acorda cheia de dúvidas, ela acorda sem saber o que fazer, ela acorda com preguiça. Então, por exemplo, vamos supor que amanhã de manhã você não planejou sua rotina hoje. Sabe o que acontece? Amanhã você acorda e o primeiro pensamento é: eu gostaria de ficar na cama, eu estou com preguiça, eu vou dormir mais 5 minutos, eu vou dormir mais 6 minutos, eu vou ficar mais um pouquinho, eu vou chegar tarde. E aí sabe o que acontece? Quando você acorda de manhã sem a sua agenda predefinida, você já perdeu a batalha. Daqui que você entre, que você pegue no tombo, pegue no tranco, já é 10 horas da manhã, já é 11 horas, já está perto do horário do almoço, e aí de tarde já embola, e sabe o que acontece? Seu dia amanhã já foi. Sua tarde já está comprometida, acabou o dia, e de noite você não fez as coisas que você realmente precisava. Então, super dica aqui estratégica. Pega um papel, tá? Pega uma agenda, eu não sei o que é que funciona para você, mas pegue algo que funcione para você. Eu vou compartilhar com vocês o que funciona para mim. Eu uso um aplicativo chamado Wunderlist, tá? Esse aplicativo, ele permite eu colocar os meus dias da semana e as tarefas que eu preciso fazer. Então vamos lá. Quantas tarefas eu seto hoje à noite para amanhã de manhã, para amanhã de tarde, para amanhã de noite? Eu gosto sempre de trabalhar com realidade, de trabalhar com parâmetros reais. Então vamos supor que hoje à noite você estabeleça 25 coisas para você fazer amanhã. Você acha que é possível? Você acha realmente que você vai conseguir resolver 25 coisas amanhã? Acho bem difícil, tá? E dessas 25, a gente tem... De 25, a gente tem aí 3 ou 4 ou 5 que são realmente importantes. Para quem está perguntando aqui, Magali, o aplicativo se chama Wunderlist. Se você quiser, quem quiser pode me mandar um direct, que aí eu posto o nome lá do aplicativo para vocês. E posso até postar o link direto para a Apple Store, tá? Se vocês quiserem. Então, turma, você está setando aqui os seus objetivos. O que você precisa fazer? Amanhã, tá? Segunda-feira, existem coisas que vocês
tem que fazer de qualquer jeito. Olha só, a gente está trabalhando aqui com como você se livrar da ansiedade, tá? A galera que está chegando agora, o tema da nossa live hoje é ansiedade e meditação, como você, temas afins, e como você consegue reduzir sua ansiedade e aplicar técnicas de meditação na sua vida, tá certo? Então, pessoal, esse aplicativo te ajuda a setar as 5 principais coisas, 6 principais coisas. E aí, o que eu digo sempre? Quando você acordar, você já parte direto para aquilo que você estabeleceu. Por exemplo, minha primeira atividade do dia é meditação. Então, vou lá. Eu acordo, olho para o meu aplicativo e vejo meditação. 30 minutos, 40 minutos, o que quer que seja que eu setei no dia de acordo com a minha agenda. Então, o que eu faço? Eu entro, vejo e já vou e faço a minha meditação. Tá? Então, aí eu já pego a minha primeira tarefa do dia e já resolvo. Segunda tarefa do dia, no meu caso, né? Estou compartilhando com vocês. No meu caso, eu já faço o meu tai chi, o meu alongamento, os meus movimentos de trabalho interno de Kung Fu, e eu parto direto para minha atividade externa, minha atividade física externa, que é Kung Fu, corrida, exercícios de fortalecimento. Então, eu já faço isso automático. Tá? Eu já olho na minha agenda, já faço isso, já tico. E o que acontece? Quando eu vou ticando, sabe o que acontece? Eu vou tendo uma sensação de produtividade, eu vou tendo uma sensação de alegria muito grande, porque eu estou resolvendo, eu estou conseguindo fazer as coisas. E aí, por exemplo, quando você coloca suas atividades físicas, seu trabalho físico, seu trabalho interno, logo no começo do dia, qual é a grande vantagem? Vamos lá, André, obrigado por estar aqui. Ana Paula, obrigado. Quando você coloca as atividades mais importantes do dia para você fazer, e você coloca trabalho interno, trabalho de meditação, junto com o trabalho externo, você já começa o seu dia com energia alta. Você já começa seu dia com energia lá em cima. E sabe o que acontece quando você começa o seu dia com energia lá em cima? Quando você começa o seu dia com energia e você tem a lista daquilo que é mais importante, você vai fazer com uma energia alta, com o seu maior pico de energia, as coisas que são mais importantes. Então você pegou lá as 3 coisas que precisa, as 4, 5 coisas que precisa, e aí o que você faz? Você vai e resolve, tá? E o que acontece? Você fez isso no dia, e aí tem aquelas tarefas que são chatas, tá? Veloso também, obrigado por estar aqui, Rebeca, Kleber. Então você já faz, o que você faz? Você acordou, você já fez suas atividades, já está resolvendo o que precisa, e aí tem aquela tarefa chata que você precisa fazer amanhã de qualquer jeito. O que você faz? Você joga logo ela para o bloco da sua manhã. Porque quando você joga para o bloco da sua manhã, a sua energia está em cima. Então você vai resolver o que é mais chato, o que é mais importante primeiro. E durante o dia você vai resolvendo as coisas que são menos importantes, tá? Não que não seja importante, mas as coisas que são menos importantes. E o que acontece? Quando você faz isso com o seu dia, vamos lá, vamos trabalhar na escala temporal. Você tem as horas do seu dia, você tem o seu dia, você tem a sua semana, você tem o seu mês, você tem o seu ano, e nos anos a gente tem a parte de 1 ano, 5 anos, 10 anos e a sua aposentadoria. Tá? Tem gente que consegue lidar bem com isso, hoje já falar de 5 anos, 10 anos e aposentadoria. Mas tem gente que não funciona, tem gente que gosta realmente de planejar tarefas menores. Então, por exemplo, qual tarefa menor que você pode fazer? É o seu dia. E você dividir o dia em manhã e horas, turnos e horas, sabe o que acontece? Você consegue ter uma produtividade lá em cima, porque você tem clareza do que você precisa fazer, você tem foco e você está resolvendo as coisas mais importantes primeiro, tá? Então, dica sensacional. Aproveita hoje aí a síndrome do fantástico e já lembra de mim aí na confecção das suas tarefas. Se você quiser, você pode me procurar também aqui por direct, por WhatsApp, quem tiver os meus contatos, pode estar me procurando e eu posso te ajudar a setar essas tarefas, tá bom? Mas enfim, então eu vou setar minhas tarefas hoje à noite. Quando eu acordar amanhã na segunda-feira, eu já trabalho no que eu preciso. Na terça-feira, a mesma coisa, quarta-feira, planeja a sua agenda e a semana vai acontecer de acordo com aquilo que você planejou. O mês vai acontecer de acordo com as 4 semanas
e o ano vai acontecer de acordo com os 12 meses. Não tem mistério. Se a gente quer trilhar um caminho em relação à prosperidade, tá, turma? Eu falo de prosperidade com muito orgulho, com muita felicidade, porque prosperidade para mim refere-se a ser próspero, é estar conectado com a fonte abundante, tá? Ser próspero não significa necessariamente ser rico, tá? Só isso. Você pode ser próspero e você pode não ser rico ainda. Então, se você tem um pensamento de prosperidade, isso que vai fazer você ficar rico em todos os aspectos da sua vida, não só financeiros, mas também o aspecto emocional, o aspecto físico, o aspecto de saúde que muita gente negligencia. Sabe, turma, a primeira coisa, a coisa mais importante que existe na sua vida, sabe o que é? Você. Não é a sua família, não são as suas tarefas, não é o seu emprego. A coisa mais importante da sua vida é você, tá? Eu não estou incentivando que ninguém seja egoísta. Mas se você não cuida da sua saúde física, da sua saúde mental, como é que você vai ajudar os outros? Você está no avião, a máscara cai. Quais são as orientações? Ponha a máscara em você e depois na criança que está do seu lado. Então fica a mensagem, tá? Então aprendam a planejar. É claro que a gente não ensina isso pra gente, tá? Então é um trabalho de realmente você parar e aprender. Se precisar de ajuda, fala comigo que eu estou aqui à disposição. E aí, turma, a gente falando nesse tema de ansiedade, vamos só dar uma recapitulada no que a gente falou, tá certo? Então, ansiedade, a primeira coisa para você evitar ansiedade na sua vida é parar de querer controlar pessoas e coisas, controlar acontecimentos, controlar que as coisas sejam do seu jeito. Vou pedir que vocês coloquem aqui nos comentários assim, ó. Eu vou parar de tentar controlar as coisas, de tentar controlar as pessoas, tá? Escreve aí que vai me dar um grande ânimo que eu estou ajudando você.